ONG argentina denuncia suposta violação da lei antidoping em Estudiantes versus Flamengo, que ocorreu lá na Argentina. Ponta direita ou esquerda? Números explicam onde Luiz Araújo decide mais. Olha isso aí, Filipinho. Felipe Luiz indica plano do Flamengo para Juninho em 2025. Será que ainda tem espaço para o Juninho Chechê? Felipe Luiz repete trio ofensivo apenas 4 vezes nos últimos 10 jogos. Ainda hoje veremos Flamengo se pronunciando sobre baixo tempo de bola rolando em seus jogos. Tá complicado, o jogo tá ficando muito picotado. E para fechar, meu amigo, vamos falar sobre Leila Pereira, a bruxa do 71, como estão brincando aí, volta a atacar, meu irmão, volta a criticar o Flamengo. Nota da Libra e a posição do Flamengo. Veremos tudo no vídeo de hoje. Mas antes de seguir com tantas informações, na moral, mano, na humildade, eu gostaria de pedir para você, se você ainda não deixou aquele like maroto nesse vídeo, já deixa o like nesse vídeo. Se não é inscrito no canal, Daniel Rubro Negro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do malvadão, do mais querido, do Mengão. É isso aí, irmão. Lembrando que quando você faz essas 3 coisinhas, você fortalece demais o nosso canal, irmão, e ajuda a gente a crescer nesse canal maravilhoso do YouTube. Lembrando que eu e você possuímos o DNA rubro-negro e amamos, irmão, amamos o Mengão. Sem mais delongas, vamos para o início desse vídeo. Vamos começar então falando sobre o possível caso de doping. É isso mesmo, do time do Estudiante. Meu Deus do céu. Vamos ver aqui a reportagem do Mundo Bola Flamengo. Muito interessante. Vamos lá. A emocionante classificação do Flamengo para as semifinais da Libertadores da América, conquistada nos pênaltis após uma batalha contra o time argentino Estudiante, ganhou um novo capítulo fora de campo. Aldo Sérgio Parodi, representante da ONG Deportes Sem Drogas, Esporte Sem Drogas, né? Pô, tradução louca, claro, facinho, né? Formalizou uma denúncia na Promotoria Federal da cidade de La Plata por uma suposta violação das leis antidoping na Argentina. As informações divulgadas pelo jornal argentino El Dia relatam que a queixa apresentada à promotora Ana Maria Russo alega que não foram realizados os obrigatórios controles de dopagem na partida das quartas de final disputada no estádio Uno. Meu Deus do céu, é muita pilantragem, né? Segundo o Parodi, a ausência dos testes configura um cenário de doping coletivo e uma infração direta à Lei Nacional número 26.912, que rege o controle antidoping no esporte argentino. Meu Deus, cara, muita bagunça, né? Conmebol seria uma das culpadas. Vamos ver aqui, na denúncia, a ONG aponta como responsáveis figuras de alto escalão do esporte sul-americano e argentino. Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, é citado. Cláudio Tique Tapia, presidente da Associação de Futebol Argentino, a famosa AFA, e Daniel Scioli, ministro do Turismo, Meio Ambiente e Esporte da Argentina. Um dos pontos que chama a atenção na apresentação é o pedido para a equipe do Estudiantes seja considerada vítima da situação. Olha que louco. A justificativa apresentada por Parodi é a de que não existem laboratórios credenciados pela Agência Mundial Antidoping em território argentino, o que, segundo ele, impossibilitaria a realização dos testes de acordo com as normas internacionais. Até o momento da publicação desta matéria, nem a Conmebol, nem a AFA ou o Ministério Argentino havia se pronunciado oficialmente sobre a denúncia. A classificação do Flamengo foi selada, após o time perder por 1-0 no tempo normal e garantir a vaga na disputa de pênalti. Eu vou falar uma coisa pra vocês, é muito louco, porque o time dos caras, estavam jogando com uma vontade. Cada bola que eles chegavam, eu acho que o Flamengo jogou mal e os jogadores não estavam dando sangue. Mas, aparentemente, os jogadores argentinos dos Estudiantes estavam dando além. Não estou falando nada, mas parece que o doping coletivo aconteceu. Deixa sua opinião nos comentários. E o Luiz Araújo, hein? É ponta esquerda? É ponta direita? Joga pelo centro? Qual é a posição ideal para o nosso LA? Meus amigos, precisamos falar um pouco sobre isso, Eu acho que o Felipe Luiz tem
escalado erradamente o Luiz Araújo quando entra como titular, e quando é uma substituição também tem colocado ele de maneira equivocada. Vamos ver aqui a reportagem. Um dos destaques do Flamengo nesta temporada, Luiz Araújo, tem chamado a atenção pela versatilidade nas duas pontas do ataque. Tal característica do jogador foi posta à prova na vitória sobre o Corinthians pela 25ª rodada do Brasileirão, quando marcou o gol da virada do Mengão lá pelo lado esquerdo do campo. Com isso, o debate sobre a melhor utilização do atleta ganhou forças nas redes sociais. Parte da torcida enxerga o atacante como uma boa opção para a ponta esquerda, já que costuma participar de gols da equipe pelo setor. Vamos lá. Nesta temporada de 2025, Luiz Araújo marcou até o momento 11 gols e deu 9 assistências em 50 partidas pelo Flamengo. Pelo lado esquerdo, o jogador apresenta números superiores em relação aos gols originados pelo centro ou pela direita. Falando de lado esquerdo, foram 4 gols e 6 assistências. Pelo centro, 3 gols, e jogando pelo lado direito, 4 gols e 3 assistências. Vale lembrar que o levantamento considera o setor do campo em que a jogada se iniciou ou foi concluída, e não necessariamente a posição ocupada pelo atleta. Lembrando que em 2025 o atacante soma 30 partidas pelo lado direito do campo, 11 pelo esquerdo e 9 pelo centro, tá? Desempenhando geralmente a função do Arrascaeta quando joga pelo centro. Gostaria de saber de você, torcedor. Na minha concepção, apesar dos números aqui mostrarem que ele jogou muito mais pela direita e fez menos gols do que quando jogou pela esquerda, eu acho que quando ele ainda joga pela direita, sempre tem ali algum problema, porque o Plata, mesmo quando joga central como centroavante, e Luiz Araújo pela ponta direita, o Plata termina caindo por ali. Então, assim, eu prefiro ver o Luiz Araújo jogando pela direita, porque quando ele, no ápice, né, jogando com o Tite, ou até com o próprio Filipe Luís, quando ele estava jogando, fazendo muito gol, ele estava jogando pela direita. Né? E aí o Filipe Luís começou a mudar ele, botando pela esquerda, jogando meio que como Arrascaeta pelo centro, né, como um meio atacante. Eu acho que isso terminou bagunçando um pouco a cabeça do jogador. E aí, quando foi novamente jogar pela direita, já estava um pouco meio que a mente desorganizada na questão do campo, né, onde eu estou, e passou a jogar um pouco mal pela direita. Mas deixe só para nos comentários. Agora vamos falar sobre Juninho Cheche, o Juninho lá do Baraquistão, Azerbaquistão, sei lá da onde, meu irmão. Contratado no início do ano por 5 milhões de euros, Juninho ainda não se firmou no Flamengo. E parece que não vai se firmar, né? O Filipe Luís não gosta muito do jogador. Vamos lá. O atacante que estava no Karabag do Azerbaijão, falando o nome certo agora, disputou apenas 27 partidas sob o comando de Filipe Luís e marcou 3 gols. Em coletiva, após o empate em 0-0 diante do Cruzeiro, o treinador explicou por que Juninho tem recebido poucas chances. E aí? O Juninho também, quando jogou mal, né, mano? Meu Deus do céu. De acordo com o Filipe Luís, a falta de oportunidade para Juninho se deve a questões técnicas. O técnico do Flamengo deixou claro que o atacante vem treinando bem. Está à disposição, mas só entrará em campo quando a equipe realmente precisar. Ou seja, resposta do Felipe: não vai jogar. Palavras dele: Juninho é uma boa opção técnica. Eu tenho agora o Plata, que jogou de atacante, o Bruno, que joga de atacante, o Pedro, que joga de atacante, o Wallace também joga de atacante. Aí, botou o Juninho lá no final da fila. E nesse momento, para mim, quando eu monto o banco, monto o tipo de time que vai jogar. Tenho que montar as opções e, para mim, nesse momento, eu optei por estas opções. O Juninho não foi meu escolhido, mas está treinando bem, está se esforçando muito e faz parte do elenco. E a partir do momento que precisar, ele está disponível para jogar, pontuou aí o técnico. Lembrando, que no último jogo em que Juninho esteve em campo, o Flamengo empatou em 1-1 com o Ceará, lá no Castelão. A partida aconteceu há muito tempo, hein? 8 de agosto. A gente já está em 4 de outubro, meu irmão, 8 de agosto. Ou seja, o atleta pode completar em breve 2 meses sem ser utilizado por Filipe Luís, pelo nosso mister. Na ocasião, lembrando, a Arrascaeta marcou para o Mengão, mas o Pedro Raul deixou tudo igual na reta final. Meu irmão, e aí? Sem espaço no Flamengo, Juninho pode deixar o clube e retornar ao futebol árabe
já na próxima temporada. Lembrando que o vínculo com o Flamengo se encerra em dezembro de 2028. Ainda tem muita água para rolar, né? Mas pelo menos mais 3 anos aí com o Juninho. E você acha que o Felipe deveria tentar utilizar Juninho mais vezes, dar mais oportunidades? Eu acho assim que o Juninho, cara, ele é corredor também, que nem o Plata, né? É complicado. Como Everton Cebolinha, Michael, sei lá. Eu acho que ele recebeu poucas oportunidades, apesar de achar que ele não é tão bom assim, mas deixe sua opinião nos comentários. Felipe Luiz deveria utilizar mais Juninho, sim ou não? Nosso mister Filipinho Luiz repetiu o trio ofensivo, né? Ponta esquerda, ponta direita e centroavante apenas 4 vezes nos últimos 10 jogos. Tá rolando uma mistura, né, irmão? Um revezamento aí, um rodízio violento, hein? Vamos falar um pouquinho sobre isso, ó. O ataque do Flamengo tem sido um verdadeiro quebra-cabeça para o torcedor. E ao que tudo indica, também para o técnico Felipe Luiz. Nos últimos 10 jogos, o trio ofensivo do Mengão foi repetido em apenas 4 oportunidades, evidenciando um período de intensa busca pela formação ideal para um setor que tem sido alvo de questionamentos sobre seu aproveitamento. É complicado, pô. Ataque do Flamengo. Ah, mas maior saldo de gols, irmão. Goleou de 8-0, sei lá, Vitória. Bateu de 6 não sei quanto no Juventude. E aí no Vasco empatou, na verdade, 2 jogos. Mas não adianta você golear e depois ficar tentando 0-0, empate 1-1, ganhando no sufoco por 1-0. Meu irmão, é o que tem acontecido com o Flamengo, tá? É o que tem acontecido com o Flamengo precisa melhorar essa questão do ataque. Eu acho que esse rodízio tem prejudicado, sim, a galera se firmar, né? Por exemplo, o Pedro, pra mim, é titular absoluto, mas pro Felipe Luiz não é. E aí, como é que o cara se firma na posição? Enquanto a defesa e o meio-campo parece ter encontrado uma base sólida, o comando de ataque é o campo de testes do treinador. Se por um lado as constantes mudanças geram debates, por outro, uma peça se tornou praticamente intocável, Samuel Lino. Aí o Felipe Luiz começa a ter aqueles intocáveis, né? Que eu acho que também não é legal isso. Mas vamos lá. O atacante foi titular em 9 das últimas 10 partidas e participou de todos os jogos desde que vestiu o manto sagrado. Curiosamente, o mesmo jogador que foi vaiado no empate do Cruzeiro no Maracanã rapidamente conquistou a confiança do Felipe Luiz e se tornou figura carimbada na ponta esquerda. A formação mais frequente conta com Gonzalo Plata na direita, Lino na esquerda e Pedro como referência central. No entanto, as escalações recentes mostram que o comandante não está totalmente satisfeito e busca alternativas táticas dependendo do adversário. As razões para as trocas variam, né, passando por questões físicas pontuais, mas na maioria das vezes a decisão é puramente técnica. E aí eu discordo disso, porque se tu for olhar, meu irmão, o ataque do Palmeiras, que faz gol pra caramba, se tu for olhar outros ataques, os caras são fixos, irmão. Você não vê o cara tirando o Yuri Alberto o tempo todo, tirando o Flaco Lopes, tirando o Roque, né, Vitor Roque. Então assim, você tem que ter uma base, cara. Tu faz isso com os zagueiros, como é que tu não vai fazer? Tu faz com o meio de campo, como é que tu não faz com o ataque, pô? Para os caras terem confiança. Complicado. Eu gostaria de saber de você. Você acha que esse rodízio no ataque faz bem pro Flamengo? E o Flamengo se pronuncia sobre essa quantidade enorme de jogos que estão sendo picotados, irmão. O time do Flamengo não está conseguindo mais jogar, porque o juiz para o tempo todo. E marcando falta contra o Flamengo um monte, mas a favor apenas algumas. Vamos ver aqui o que o Flamengo falou. Ó. Uma estatística tem chamado a atenção e gerado incômodo nos bastidores do Mengão. A drástica redução no tempo de bola rolando nas partidas. Isso está complicado demais. Os últimos jogos da equipe evidenciaram um problema crônico no futebol brasileiro, onde o ritmo lento, né, as paralisações constantes e a interferência excessiva da arbitragem têm prejudicado a qualidade do espetáculo. Nos últimos 4 compromissos do Flamengo, um padrão preocupante se estabeleceu, com todos registrando cara, isso é um absurdo, menos de 55 minutos de futebol efetivo. A gente está falando de 90 minutos, mais acréscimos, total daí normalmente 100 minutos pelo menos,
Cara, é quase 50% de jogo parado, meu irmão. É complicado. O ápice negativo ocorreu na partida contra o Juventude, tá? Que marcou o recorde da temporada para o clube, ó, com um tempo de bola em jogo inferior a 50 minutos. Isso é ridículo. Estão querendo garfar o Flamengo de qualquer maneira. Os números vão na contramão do que é visto como ideal, né, para uma partida de futebol de alto nível. A gente não tá falando de futebol amador, meu irmão. Nem o futebol de várzea é assim. Ó, média recente é abaixo da recomendação internacional. A recomendação internacional adotada pelas principais ligas do mundo é de que as partidas tenham no mínimo 60 minutos de bola rolando. Como aponta o gráfico divulgado pelo clube, o Flamengo tem consistentemente ficado abaixo. Teve um gráfico, tá, que o Flamengo postou lá no Instagram, e aí nesse gráfico mostra que o Flamengo tem consistentemente ficado abaixo dessa meta na grande maioria de seus jogos na temporada. É fogo, meu irmão. E aí eu faço a pergunta, será que não é uma maldade? De novo, no jogo agora contra o Bahia, é um juiz picotador, meu irmão, de jogos, que vai estar arbitrando, né? Já no jogo no dia 15, no próximo jogo, dia 15, eu me esqueci contra quem vai ser, meu Deus do céu, mas o Flamengo... Quem vai... Ah, lembrei, no jogo contra o Palmeiras, que não é dia 15 não, é no dia 20, se eu não me engano. Você acredita que é o Ramon Abate Abel de novo? Esse que apitou o jogo contra o Cruzeiro. E eu te faço uma pergunta, irmão. Tem maldade da CBF com relação ao que está acontecendo, pô. A CBF está sendo conivente com essas paralisações absurdas e com essas marcações erradas. Teve pênalti... Bola na mão lá do jogador do Cruzeiro, não teve pênalti, pô. Várias faltas que não foram marcadas. Deixe sua opinião nos comentários sobre esse tópico também. Bruxa do 71 volta a criticar o Flamengo. Nota da Libra e a posição do Flamengo sobre essas críticas, irmão. Sobre tudo isso que está acontecendo. Tá uma bagunça do caramba, irmão. A Carminha tá perturbando o time do Flamengo. Meu Deus do céu. Vamos lá. A disputa entre Flamengo, Palmeiras e Libra ganhou um novo capítulo nos últimos dias, após declarações do presidente alviverde Leila Pereira, que voltou a criticar duramente o rubro-negro. Às vezes a gente fica até com medo, né, de estar zoando, porque ela ficou totalmente ofendida com os palavrões lá do Dudu, e eu não vou dizer quem estava certo ou errado, porque ela primeiro esculachou o jogador e ele aparentemente devolveu com os xingamentos. Ué, mas se ela o ofendeu anteriormente, ele não poderia ofendê-la? Não vou entrar nesse mérito, irmão, da discussão, porque quando você está nervoso, não dá para falar nada. O cara estava nervoso com a presidente, e aí eu não vou defendê-lo e não vou defender a Leila, tá? Sobre isso eu não vou falar, mas a gente fica até meio assim, né? Será que eu posso falar sobre esse assunto? Posso brincar de Carminha? Posso brincar de Bruxa do 71? Mas vai lembrar que ela chamou a nação flamenguista de terraflamistas. Então, se ela se sente ofendida com Carminha, com Bruxa do 71, eu também posso me sentir ofendido com tal situação, né? Não é isso? Porque ela quis esculachar a torcida do Flamengo. Mas vamos aqui voltar para o nosso assunto principal. Então, ó, o episódio tem gerado repercussão imediata, com reação da Libra e movimentações de bastidores na Gávea. A gente percebe que ela quer mídia, né? Ela quer estar aparecendo porque a torcida do Flamengo dá muita audiência, né, dona Leila? Vamos ver o que disse a Leila Pereira. Em entrevista ao GE, Leila ironizou o Flamengo ao comparar o clube a torcedores, né? Comparar o clube a torcedores de terraplanistas. Olha que absurdo. Não tem os terraplanistas, palavras dela, que acreditam que a Terra é plana. Agora tem os terraflamistas, que acreditam que o sistema solar gira ao redor do Flamengo. Não é assim, gente. Dona Leila, deixa eu falar uma coisa para a senhora. O Flamengo é maior do que qualquer outro time do Brasil, facilmente, da América do Sul. Então, fica aí falando besteira, esquece o Flamengo. Mas não fala do Flamengo não, tira o Flamengo da sua boca. Tua boca tá muito suja para falar do Flamengo. A dirigente também afirmou que ninguém é maior do que ninguém. Aí ela tá certa, que os clubes precisam colocar os pés no chão. A gente tá falando sobre ser humano, mas sobre time, o Flamengo é maior sim, com certeza. Vamos ver a reação do Flamengo. Ó, procurado pela ESPN, o Flamengo informou que não iria se manifestar publicamente. Porém, segundo a reportagem, a cúpula rubro-negra tratou o tema de forma pragmática e considera que não há interesse em prolongar a disputa no campo político, mas sim na esfera jurídica. Tá certo.
é bater de frente na justiça, meu irmão. E o Flamengo fez isso, já ganhou na justiça, e a dona Leila vai chorar junto com a Crefisa e com os velhinhos, porque ela não chora quando o velhinho vai lá pedir dinheiro e ela bota os juros que ela quer em cima, aí quer mandar no time do Flamengo. Aqui não, dona Leila. Deixe sua opinião nos comentários sobre tudo isso que tem ocorrido com o Flamengo, Leila Pereira e Libra. E é isso, nação. Eu vou ficando por aqui. Esse último tema foi um tema bem estranho, né? Falar sobre a dirigente aí do Palmeiras, a presidente do Palmeiras, mas não tem jeito, né? A gente tem que falar sobre tudo aqui. E ela quis aparecer, quis falar do Flamengo, quer estar na mídia, né, irmão? Mas, de fato, essa questão última que eu falei aí, pô, mano, ela tem uma empresa de crédito, ela empresta dinheiro com juros altíssimos. E aí? E eu te faço uma pergunta. Quando você pega dinheiro com a Crefisa, você consegue pedir a ela para diminuir, baixar os juros? Ou não ter juros? Ou os juros ser muito baixinhos, ou eles determinam quanto eles vão cobrar de juros? E quando eu falei dos velhinhos, sim, porque são os nossos idosos do nosso país que mais pegam, às vezes, dinheiro emprestado, tá? Isso existem estatísticas que falam sobre isso. Para pagar remédio, né? Para fazer, às vezes, algum procedimento médico. Mas os juros, irmão, são altos, como são para qualquer outro, né? Para os jovens. E que também está errado. Mas ela tem que pensar no seguinte. Ela manda no Palmeiras. Quem manda no Flamengo, irmão, no momento, é o BAP. Ele está certo em lutar pelos direitos do clube. É isso. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Se você curtiu, já vai deixando aquele like maroto. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do malvadão, do mais querido do Mengão, meu irmão. Lembrando que quando você faz isso, você nos ajuda demais. E tu tem DNA Rubro Negro, né, cara? Tu tem um DNA Rubro Negro aí e ama o Flamengo como eu também amo. Saudações rubro-negras para sempre. Flamengo!